Como sempre o faço. Meus amados de Deus, que alegria estarmos juntos hoje para estudarmos a palavra de Deus. A classe está um pouco dispersa. Quem for para a classe, eu gostaria de pedir, depois você volta para o seu lugar, fica melhor, porque eu posso pedir a você para vir aqui à frente ler um texto da Bíblia. Tá bem? Então, Deus te abençoe muito. Meus amados de Deus, meus queridos, nós estamos estudando a palavra de Deus. O Evangelho de João está sendo o texto basilar para estudarmos durante esse semestre, né? E a lição tem sido abençoadora, muito abençoadora. Eu creio que todas as classes estão estudando esse assunto, né? E eu, em minha opinião pessoal, foi uma decisão muito acertada estudar o Evangelho de João. O quarto Evangelho, que é chamado Evangelho da Divindade. O Evangelho da Divindade é o Evangelho de João, né? Porque trata da divindade de Jesus. As 7 famosas declarações de Jesus, os 7 famosos eu sou, nós só encontramos no Evangelho de João. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. São declarações de Jesus que falam acerca da sua divindade, da sua deidade. Então, nós só as encontramos no Evangelho de João. Então nós vamos orar e vamos começar a classe. Está bem? Eu espero que vocês todos tenham passado uma boa semana abençoada, né? Não é, Rodrigo? Então, e que bom. Seu José, vem aqui à frente fazer uma oração. Se pedir ao irmão José, que ele vai nos levar a Deus a oração, pedindo a bênção de Deus para a lição da escola dominical nesta manhã, da nossa classe e das demais classes da igreja. Nosso Deus e Pai amado, gratidão, Deus, a Ti, porque um dia, Deus, aprove a Sua Majestade, ó Pai, nos resgatar do nosso lamaçal de pecado e nos trazer, Deus, para a Sua maravilhosa luz, ó Pai. E nesse instante, Deus, quando nós vamos estudar, Deus, a Tua palavra, que Tu, Deus, na Sua infinita graça e misericórdia, esteja ungindo, Deus, o Teu servo, pastor Antônio, Deus, para ministrar, Deus, aos nossos corações o Evangelho de João, a vida de Jesus, do nosso amado Salvador e Senhor, Deus. Nos abençoe, abre, Deus, nossas mentes, nossos corações, para que possamos, Deus, absorver, Deus, a Tua palavra e colocá-la, Deus, em prática no nosso viver diário. É em nome de Jesus que nós adoramos e servimos e oramos nesse instante. Amém, Senhor. Amém, muito obrigado. Muito obrigado de todo o coração, irmão José, por sua oração ungida e abençoada. Então, meus queridos e amados de Deus, vamos estudar o Evangelho de João. Deixa a Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 18 e 19. São 2 capítulos que nós iremos abordar. Então, vamos mostrar as lições principais destes 2 capítulos. Está bem? Então, é muito importante. Vamos recordar algumas coisas que temos falado para vocês. Dos 4 evangelhos, cada um tem uma mensagem central. E a mensagem central do Evangelho de Mateus é falar do reino de Deus. Só em Mateus capítulo 13, nós temos 7 parábolas com a expressão o reino de Deus é semelhante a uma pesca maravilhosa, é semelhante ao homem que saiu para semear e assim por diante. Então são 7 parábolas, as parábolas do reino, chamadas, né? Então, o símbolo do Evangelho de Mateus é o leão, é o Evangelho do rei. O Evangelho de Mateus, o símbolo é um boi. Paulo diz na carta aos Coríntios, não atarás a boca ao boi que debulha. O boi era usado para sucar a terra, abrir sucos na terra para o plantio. Então, o boi era símbolo de serviço. E Jesus diz, em Marcos, capítulo 10, versículo 45, eu vim para servir e dar minha vida em resgate de muitos. Então, o Evangelho de Marcos, o símbolo é o boi, aquele que serve. Jesus veio para servir. O símbolo do Evangelho de Lucas é o homem. Nós temos 2 genealogia de Jesus. Temos a genealogia de Jesus de Mateus, só que a genealogia de Jesus de Mateus principia com o Abraão, porque ele quer mostrar que Jesus é descendente de Abraão e descendente de Davi como rei. Então, ele faz questão de mostrar isso. Mas Lucas quer mostrar a humanidade de Jesus,
que Jesus não era somente Deus, Jesus também era homem também. Então, Jesus é, para todos nós, vero homo, vero Deo. Expressão do latim, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Então, o Evangelho de Lucas era grego, era médico, ele quer mostrar que Jesus era homem também. Então, é o Filho do Homem, o Evangelho do Filho do Homem, o Evangelho de Lucas. O Evangelho de João, ele quer demonstrar que Jesus é Deus, né? Por isso que ele principia. Como é que começa o Evangelho de João? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Não diz que Jesus era um Deus, diz que Jesus era Deus, de fato Jesus é 100% Deus. Quando você diz que crê em Jesus como Salvador, ele não é só seu Salvador, ele é seu Senhor e seu Deus também. Lembra que quando Tomé viu Jesus depois da ressurreição, e tocou nas mãos de Jesus e viu Jesus ressurreto, ele disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse: porque me viste e creste, bem-aventurados aqueles que não me viram e creram em mim. Então nós vamos abordar o Evangelho de João capítulo 18 e 19 hoje. Tem lições preciosas. Então, eu estou maravilhado com a lição deste trimestre. Muito boas. Então, o tema central da nossa lição hoje é sofrimento e morte de Jesus. Então, o versículo central, o versículo básico, o versículo áureo, o texto áureo, que faz parte bem da nossa igreja, né? da história dos batistas, o texto áureo da lição, né? O texto basilar da lição, o texto central da lição, que é João capítulo 19, versículo 30. O que é diz o versículo? Então, os dois capítulos abordados, o texto bíblico, Evangelho de João, capítulos 18 e 19. E João, capítulo 19, versículo 30, é o versículo áureo, é o texto áureo. João 19, 30, que diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Queridos, isso é muito importante entender isto. É muito importante entender. Então, vamos lembrar, deixa a sua Bíblia aberta, capítulo 18. O capítulo 18 vai tratar do jardim do Getsemane. Começa falando do jardim do Getsemane. Em hebraico é Getsemani. Nós dizemos em português, nós gostamos de palavras paroxítonas, os brasileiros, né? As palavras mais fortes, as sílabas mais fortes na primeira sílaba parece que mais bonito, né? Por exemplo, Cleópatra, a gente diz Cleópatra, mas de fato o nome da mulher é Cleopatra. Pode ser feio, né? Pode ser até uma cacofonia em português, um som que não é agradável. Cacofonias são sons que não são agradáveis. Então pode parecer uma cacofonia em português, mas o nome da mulher é Cleópatra. Eu já levei várias caravanas para a Grécia, Turquia, Israel, Egito, como guia turístico, e eu lembro que a primeira vez quando fui ao Egito, eu querendo mostrar meu conhecimento à guia egípcia, eu disse: porque aqui nasceu uma mulher que foi muito importante no primeiro século do cristianismo, Cleópatra, uma das mulheres que mais marcou a história da humanidade. Ela disse: não é Cleópatra, é Cleopatra. Então, de fato, o nome da mulher é Cleopatra, mas nós chamamos de Cleópatra, parece que fica mais glamuroso, né? Cleópatra. Ninguém vai colocar o nome de uma criança: Cleopatra, vem aqui, né? Ninguém vai colocar, mas se for Cleópatra, parece mais bonito. Então vejamos então. O texto começa: tendo Jesus dito estas palavras, capítulo 18, deixa a Bíblia aberta, capítulo 18 de João. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron. Porque o que é o ribeiro Cedron? Quem conhece Israel, tem um Jerusalém, e quando sai dos muros de Jerusalém, tem uma planície, uma terra baixa assim, quase um vale, e sobe novamente para as montanhas. As montanhas são onde fica o Monte das Oliveiras. Então, o Monte das Oliveiras fica a menos 1 quilômetro de Jerusalém. Você vê Jerusalém embaixo, mas dentro do Monte das Oliveiras e Jerusalém temos uma região de planície, um vale que é chamado Ribeiro do Cedron. Tá bom? E o texto diz aqui que Jesus passou então pelo Ribeiro do Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Vejam bem, a palavra jardim é muito importante na Bíblia. Preste atenção. Há 3 jardins na Bíblia que a Bíblia fala com muita atenção. 3 jardins. O jardim do Éden, o jardim do Getsemani e o jardim da ressurreição. Sabiam disso? 3 jardins. Primeiro, o jardim do Éden, o jardim perdido. Jardim do Getsemani, jardim do sofrimento. Jardim da ressurreição, o jardim da glória. Então vamos ver isso aí, que é muito importante compreender que o texto começa, principia falando em jardim. Então, como é importante entender jardim? Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2,
versículos 8 e capítulo 3, 23. Gênesis, capítulo 2, versículos 8 e capítulo 3, versículos 23. Tá bom? Vamos ler ambos os textos. Gênesis, capítulo 2, versículos 8 e capítulo 3, 23. Eu sei que você é a mãe de um amigo meu. Gosto muito do seu menino, seu filho, viu? Eu gosto, ele está lá em cima, ele é muito educado, muito atencioso. E Juarez é uma pessoa muito, né? Um gentleman. Você pode vir aqui à frente, ler esses textos? Sem medo de ser feliz, sem timidez. Como diz em inglês, don't be shy, né? Não seja tímida. Vem aqui à frente, lê Gênesis capítulo 2. Como é seu nome, que eu esqueço? Fabiano, vou esquecer mais não, Fabiano. Fabiano, é mesmo, Fabiano, a minha Bíblia é grande, letra grande. Eu acho que dá para você ler, viu? Não estou dizendo que você é da minha idade, não. Tá bom? É porque eu gosto de letras grandes. Fica mais fácil a compreensão. Capítulo 2, versículo 8 e capítulo 3, versículo 23. 2, 8 e 3, 23. Preste atenção, por favor. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Fique aí, por favor. Fabiano não está. O texto diz que criou um jardim e chamou de Éden. O jardim do Éden. Capítulo 3, versículo 23. Capítulo 3. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que foram tomados. Muito bem, muito obrigado, Fabiano. Então, vejam bem, primeiro o Senhor pôs o homem no jardim do Éden, mas como o homem desobedeceu a Deus, o Senhor o expulsou do jardim. Nazaré, esse é o jardim perdido. Tá bom? Tem até alguns livros com o mesmo título, O Paraíso Perdido, tem alguns livros que a humanidade escreveu, com o título O Paraíso Perdido. Um dos livros escritos, O Paraíso Perdido, foi escrito pelo primeiro padre da América Latina, primeiro pároco. Esse pároco, ele não era padre, ele veio quando Colombo veio conquistar a América em 1492. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho vários livros escritos, um deles é sobre a vida desse padre. Sabia disso? Eu sou um pastor e tenho escrito livros lançados pela editora católica Loyola. Então, o nome desse padre é Frei Bartolomeu de las Casas. Ele foi um dos fundadores da Venezuela, no século XVI, Bartolomeu de las Casas. E ele foi um grande conquistador, mas ele depois se revoltou contra a colonização, porque ele era contra a escravidão. Ele combateu a escravidão indígena e a escravidão negra. Então, Bartolomeu de las Casas é o pai dos direitos humanos universais. Escreveu vários livros combatendo o projeto de colonização espanhola. E ele era espanhol. Então, a história dele é muito bonita. Foi condenado à morte pela Inquisição Católica Espanhola, mas não morreu porque os dominicanos esconderam no convento de Atocha, em Madrid, como dizem os madrilenhos, né? Madrid, soprando o D. Então, fala um pouco diferente, né? O povo de Madrid, o povo da Venezuela. Eu conheço um pouco espanhol, estudei alguns anos espanhol, a mim me gusta falar espanhol. É uma língua maravilhosa, não? Eu digo sempre que é a língua dos anjos. Quem fala espanhol não vai precisar aprender outra língua, porque no céu vai falar espanhol. Então, vejamos então. Então, Frei Bartolomeu de las Casas, em um dos seus muitos livros, ele tem um livro chamado O Paraíso Perdido. Sabe o que ele conta? Que os espanhóis mataram 16 milhões de maias e astecas. Nós nos admiramos com a morte dos judeus na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões, mas o maior genocídio da história humana foi o genocídio maia e asteca pelos conquistadores Pedro de Nantes, Fernando Cortés e os espanhóis no século XVI. 16 milhões de maias e astecas foram mortos em nome da colonização. Então, esse livro, Paraíso Perdido, Bartolomeu de las Casas, ele trata isso. Eu estou falando isso porque a nossa classe também é cultura, então é bom saber um pouco mais além de Bíblia. Então, vejam bem, o primeiro jardim que nós temos que se perdeu foi o jardim do Éden. É o jardim, como a Fabiana leu aqui,
esse é o paraíso perdido. O Senhor criou o paraíso, criou o jardim, colocou nele o homem, mas o homem se rebelou contra o seu Criador e foi expulso do jardim do Éden. Aí nós temos o jardim perdido. Depois nós temos o jardim do sofrimento, que é o jardim do Getsemani. Esse texto aqui é o jardim em que o traidor vai se revelar. Deixa o capítulo 18 de João aberto na sua Bíblia. João capítulo 18. Como é que principia o capítulo? Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim. Esse é o segundo jardim que aparece na Bíblia. Primeiro jardim perdido, o jardim do Éden. E agora o jardim do sofrimento. E entrou naquele jardim com os discípulos. Versículo 2. E Judas o traidor conhecia aquele jardim. Mas por que Jesus gostava de orar no jardim? Eu posso perguntar a você, quem gosta de flores aqui? Quem gosta de jardim? Acho que todos vocês gostam, não é? Eu acho que não há ninguém que não goste de flores. Eu acho que é estranho a pessoa que não gosta de flores. As flores humanizam as pessoas. As flores docilizam o coração das pessoas. As flores fazem você pessoas mais gente, sabe? As flores têm esse poder de cativar. Elas são cativantes, né? Então, por isso o Senhor gostava de jardim. Ele ia orar no jardim do Getsemani. Então, e Judas foi ali muitas vezes com ele. O texto vai dizer, versículo 2, que Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Presta atenção, pay attention, como diz em inglês. Preste atenção. Jesus ia muito orar no jardim do Éden. E Judas, o traidor, aquele traíra, como diz em português, X9, ele conhecia aquele lugar. Ele foi muitas vezes com Jesus orar ali. Então Jesus gostava de orar no jardim do Getsemani, que depois tornou-se o jardim do sofrimento, porque foi ali em que ele foi traído por Judas, em que Judas trouxe uma comitiva para prendê-lo, para o manietá-lo e levar preso, ali no jardim do Getsemani. Mas a Bíblia fala no terceiro jardim. Abra a sua Bíblia agora em João capítulo 19, versículo 41 e 42. Essa lição que estou dando não está na lição não, tá bom? Gênesis 19, 41 e 42. Esse é o terceiro jardim. Rodrigo, pode vir aqui à frente ler? Pode ler na minha Bíblia, como Fabiane fez. Porque senão vai procurar, às vezes tem gente que fica procurando no telefone. Eu não sou contra ter a Bíblia no telefone não, tá? Mas antigamente, os cristãos eram chamados o povo da Bíblia. Não era o povo do telefone, era o povo da Bíblia. A pessoa vinha para a igreja com a Bíblia na mão. Lembra disso? Então, mas hoje não. O povo não usa nem Bíblia. Tem igreja aí que você procura uma Bíblia e não vai encontrar. Nem um pregador tem Bíblia na mão. Então eu não estou combatendo, mas eu sou daquele batistão antigo que ainda usa Bíblia. Os Bíblias, porque antigamente eram os Bíblias. Mas hoje a gente pode chamar de outros nomes, né? Então, versículo 41 e 42. Diz assim: no lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Muito obrigado, Rodrigo. Sua bela voz, você faz uma dupla sertaneja, você e irmão José, os dois com essa voz de barítono, não é verdade? Irmão José e Rodrigo, dupla sertaneja da Lindóia, mas é uma dupla sertaneja que só vai cantar hinos do cantor cristão e louvores contemporâneos. Os dois têm voz grave, viu? Parece aquela Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreira, gente assim. Então, vejam bem, então, aqui nós temos 3 jardins: o jardim perdido, o jardim do sofrimento, o Getsemani, e o jardim da ressurreição. Coisa maravilhosa. E todos os 3, nós todos nos identificamos com esses 3 jardins. Porque nós todos participamos da queda. A gente não pode culpar só Adão e Eva. Nós pecamos todos os dias diante de Deus. Nós somos descendentes de Adão e Eva. Faz parte do nosso DNA sermos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus e destituídos estão da graça de Deus. Todos pecaram. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, não há um justo nenhum sequer. Por mais moralista que você seja, você é uma pecadora, você é um pecador e carece de Deus. Sabe o que eu fico imaginando aqui? Hoje essa palavra é até ofensiva. Daqui a pouco vão proibir que pastores falem sobre pecado na igreja.
Sério. Daqui a pouco o STF vai proibir falar sobre pecado. Sério, porque a situação está assim. Sabiam disso? Sabe aquela história como é que você cozinha uma rã? Coloca ela dentro da água e vai esquentando a água aos pouquinhos. A gente se acostuma com proibições, que daqui não pode. Daqui a pouco a gente não pode nem ser cristão mais. Porque a gente não se rebela, a gente não diz nada. Bate na gente, a gente fica calado. Então, ou seja, o cristianismo está de tal forma, estamos tão tímidos dentro da situação do mundo contemporâneo, que o mundo vai engolfando a gente e as nossas atitudes, e vamos ficando nossos confinamentos, e essa situação. Então, muitas pessoas já não falam mais sobre pecado. E até muitas lideranças pregam, e sermões até muito belos, mas sem falar sobre pecado. Antigamente, quando o pastor Batista fazia apelo, não sei se vocês lembram disso, ele fazia apelo, quem queria aceitar Jesus como Salvador, e quem estava arrependido dos seus pecados e queria nascer de novo. Eu fui a uma igreja recentemente, uma igreja muito grande, se converte ali centenas de pessoas por ano, e geralmente a pregação é uma pregação agradável, palatável, bonita, mas se você quer andar com a gente, quer caminhar conosco, vem aqui à frente, de hoje em dia ser membro da igreja, isso nem é apelo. Isso nem é apelo para aceitar Jesus. Aí a pessoa vem à frente, olha aí, gente, quanta gente, centenas de pessoas viram à frente, mas ele não fez um apelo de conversão, você entendeu? Mas se você se sente bem entre nós, se você está feliz conosco, vem aqui caminhar conosco, vem aqui à frente. Aí depois, está vendo, gente, quanta gente se converteu? Isso não é conversão. Conversão é coisa séria. Conversão é alguém que passou pelo novo nascimento, que está arrependido dos seus pecados. Então, quando eu ouço os sermões de Billy Graham, lembra de Billy Graham? Foi o maior pregador, não pregador batista, o maior pregador do mundo no século XX. Você crê que Billy Graham levou cerca de 5 milhões de pessoas a Cristo? 5 milhões, população de um país. Mas veja o sermão de Billy Graham. Se você está arrependido dos seus pecados, se você quer mudar de vida, se você quer ter um encontro com Cristo, e quer nascer de novo, vem aqui à frente. Aí cantava aquele gente de apelo, né? Do cantor cristão, né? Tal como estou. Aí fazia aqueles apelos. Então, o culto era preparado para a conversão. Mas a pessoa diz, quer andar comigo, quer andar conosco, está agradável conosco, vem aqui à frente. Isso não é apelo, né? Então, por isso que é importante entender a mensagem de Deus. Então, todos nós nos associamos, nos identificamos com Adão, porque nós somos da raça adâmica, nós somos descendentes dele. O pecado não é por copiar, esse é o grande erro da pedagogia de Jean Piaget, que criou a pedagogia da tábula rasa. Fui professor de pedagogia há muitos anos, que diz, todo mundo nasce bom, a sociedade é que perverte as pessoas. Você nasce bom, puro, mas você é uma tábula rasa, é uma folha de papel em branco, e lá os professores, a sociedade vai escrever valores, então você vai ser produto do meio, como diz Benjamin Skinner, na sua obra Beyond Freedom and Dignity, além da dignidade e da liberdade, psicólogo. Então, essa turma toda vai dizer que o homem é produto do meio, não é não, você é um pecador. Você não é uma tábula rasa, não nasce puro, você nasce pecador. É isso que diz em Salmo 51, versículo 5. Eu nasci em pecado me concebeu minha mãe, diz Davi. Você, aquela criancinha linda que nasce, belíssima, é um pecadorzinho. Não é um anjinho como você pensa. É um pecadorzinho. Tenta tomar a coisinha da mão dele que você deu, presente. É capaz de ele bater em você, não é verdade? Então é um pecadorzinho. Ele vai mostrar mais que é pecador quando cresce um pouco. Mas a gente pensa que as pessoas nascem puras e a sociedade é que nos perverte. Quem pensou assim também foi Jean-Jacques Rousseau. Na sua obra do Contrato Social, ele disse, o homem nasce puro e a sociedade o corrompe. Mas nesse que a Bíblia diz que todos nascem pecadores. Então o jardim perdido, o jardim da queda, é o nosso jardim também. O nosso jardim de Adão. O jardim do Getsemani é também o nosso jardim, porque Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós nos identificamos com Cristo porque todos nós temos o nosso jardim do Getsemani. Quantos de vocês já não tiveram pessoas que traíram a sua vida? Jesus teve Judas, mas certamente você tem alguém que você diz, olha, confiei tanto naquela pessoa. Já teve alguém na sua vida que você ficou frustrado ou frustrada com aquela pessoa? Teve um Judas na sua história? É bem possível que você teve. Então, todos nós temos pessoas que
passaram em nossa história e não foram também assim tão grandes bênçãos na nossa vida. Foram pessoas que, quem sabe, você confiou e depois você se sentiu decepcionado, frustrado e desiludido e assim por diante. Então, nós nos associamos com Cristo na sua ressurreição. Porque quando Jesus vence, Ele vence a morte, Ele vence por todos nós. E por isso nós cantamos, Ele venceu a morte, por amor a todos nós. Então, subiu para a sua glória, para cumprir o plano de Deus. Então, Jesus, de fato, venceu a morte por cada um de nós. Você é vencedor com Ele. A ressurreição de Jesus também é a prova inconteste e iniludível da sua ressurreição. Então, a lição vai tratar disso. A prisão de Jesus. Então, o texto fala da prisão de Jesus acerca de Judas. Interessante que eu fico a imaginar. Quando você conhece uma pessoa muito boa, seja mulher, um homem, você diz, e alguém faz uma coisa má com aquela pessoa, qual a sua compreensão que você via de regra disso? Faz parte até do senso comum. Mas como é que fulano fez uma maldade dessa com aquela pessoa? Ele é uma pessoa tão boa. Já viu alguém dizer isso? Que alguém fez uma coisa, maltratou alguém que você achava que aquela pessoa é uma pessoa muito boa. Pode imaginar a pessoa de Jesus? Ele era puríssimo, santíssimo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E o que Judas fez? Você pode imaginar isso? Por isso a Bíblia chama de Judas de o filho da perdição. E Jesus diz, Pai, daqueles que tu me deste, nenhum se perdeu. Quem diz é Jesus. Em João capítulo 17, Pai, daqueles que tu me deste, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Jesus é chamado na Bíblia o filho da perdição. Então, mas maravilhoso imaginar que, depois de tratar da prisão de Jesus, o texto vai falar da reação impulsiva de Pedro. A reação impulsiva de Pedro. Pedro, quando vê que Jesus está sendo preso, ele puxa a espada e corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Sabe que eu fiquei imaginando que muitas vezes nós achamos que a obra de Deus tem que ser feita à força do braço. Mas Zacarias vai dizer, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Jesus nos ensinou a orar até pelos nossos inimigos. Orai pelo que vos perseguem e vos maltratam. Jesus não disse, olha, se alguém bater em mim, eu bato de volta. Tem gente que diz isso, né? Bateu em mim, eu bato de volta. Tem cristão que diz isso. Bateu, levou. É até um jargão, isso é um clichê, né? Que a pessoa diz, bateu, levou. Mas será que é isso que Jesus disse? Isso acontece até no lar, não é? A mulher reclama, o marido bate de volta. É esquisito isso. Mas Jesus não nos ensinou isso. Jesus disse, se alguém te forçar a andar uma milha, anda com ele 2. Então, o que Jesus nos ensina é a resiliência quanto ao sofrimento. É a capacidade de ser resiliente, de perdoar. Porque perdoar faz parte da essência do verdadeiro cristianismo. Jesus não nos ensina. Tem muita gente, tem um livro, por eu estar em português, esse livro é maravilhoso, se comprar vai abençoar a sua vida. Porque quem escreveu o livro é a maior autoridade na área de oncologia nos Estados Unidos. Ele é diretor do Hospital de Oncologia de Nova York, Dr. George Macmillan. Ele escreveu um livro em inglês, é God's Provision for Your Health. Em português é A Provisão Divina para a Sua Saúde. Ele vai dizer nesse livro que muitos tipos de cânceres são frutos de raiz de amargura, ressentimento, falta de perdão. Ele diz que câncer na laringe, no esôfago, no duodeno e no estômago são cânceres causados por essas causas. Gente que passou a vida toda guardando raiz de amargura, ressentimento, ódio contra outras pessoas, vai terminar ficando cancerosa. Ele vai dizer isso no seu livro. Então ele diz, quando Jesus disse, ele é cristão, ele diz, quando Jesus disse perdoai, é porque o Senhor sabia que essas coisas guardadas produzem doença. Quando o Senhor diz, não estejais ansiosos por coisa alguma, é porque ele sabia que a ansiedade mórbida adoece também. Os maiores problemas do mundo hoje são as doenças chamadas doenças da alma. Ansiedade mórbida, depressão, solidão, alienação. A depressão é um salto para o suicídio, quando não é bem tratada. Então é uma coisa muito séria.
Então, a melhor coisa do mundo o que é? É viver o que diz 1 Pedro 5,7. O que é que diz 1 Pedro 5,7? O Júnior vai dar uma caixa de bombom Copenhague se você responder. O que diz o texto? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Talvez ele tenha cuidado de você. Ele vai pensar no seu caso, é isso que o texto diz? Não, porque ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de todos nós. Lembra daquele louvor? Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. É um louvor tão bonito. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida do seu Atílio lá atrás. Fazia tempo que não via seu Atílio. Deus cuida de cada um de nós. Não é que ele abandonou a Cristo, não, viu? Ele estava na praia, viu? Não foi porque ele não tinha sido arrebatado antes da igreja, não. Então, vejamos então, como é importante entender isso. Então, a atitude de Pedro de tentar proteger Jesus, por mais bela que seja, era desnecessária. Jesus disse: Pedro, não poderia eu pedir ao meu pai e ele mandaria 12 legiões de anjos? Sabe o que é uma legião? Uma legião de soldados romanos era composta por 6.000 soldados. Jesus disse que poderia pedir naquele momento e o pai lhe mandaria 12 legiões de anjos, 72.000 anjos para defendê-lo. Você sabe o poder de um anjo? Na época de Davi, o anjo de Deus levantou a mão contra Jerusalém, porque Davi mandou fazer o censo, contar os seus soldados, para se gloriar nos soldados das suas vitórias. Deus mandou um anjo, o anjo levantou na ira de Araúna, levantou a mão. Só em levantar a mão morreram 70.000 judeus. O anjo de Deus passou, o anjo da morte passou no Egito, matou todos os primogênitos. Na batalha contra os assírios, contra Senaqueribe, o anjo de Deus passou no meio do exército de Senaqueribe e matou 185.000 soldados. Um anjo. Pensa no poder de um anjo, agora pensa no poder daquele que criou os anjos. Jesus diz: não poderia eu, Pedro, pedir ao meu pai, ele mandaria 12.000 legiões de anjos, 72.000 anjos para defendê-lo contra Judas e contra aquela tropa que veio ali. O Senhor precisa de mim, de você para defendê-lo. Ele é Deus. Então Jesus sabia, queridos, Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Jesus sabia tudo porque ele é Deus. Você entende isso? Porque senão a gente vai pensar, eu já vi gente dizer: esse mundo é tão mau que nem Jesus deu jeito nele. Eu já vi alguém dizer essa frase. É uma frase muito feliz. Esse mundo é muito mau que nem Jesus deu jeito nele. Pelo contrário, o único jeito que Jesus viu para dar no mundo foi morrendo por ele. O único jeito que Jesus viu para dar neste mundo mau, perverso, Jesus morreu até pelo STF, por difícil que seja. Entender que Jesus morreu por Alexandre de Moraes, morreu. Morreu por ele. Se aquele careca se converter, Jesus perdoa. Difícil ele converter, mas o Espírito Santo pode, não pode? Mudar aquele coração? Pode. O Senhor pode. Então, e o Senhor perdoa. Então vejam, como é importante entender isso. Então, Jesus, é bom entender que Jesus sabia, quer dizer, o que passou com Jesus no Getsemani, ele sabia o que ia acontecer. Então, não foi assim, ou seja, não foi que ele não sabia o que ia acontecer, o Senhor sabia o que ia acontecer. Vejamos o que o texto diz. Eu quero que você deixe a Bíblia aberta. João capítulo 18, está no Getsemani ainda, Jesus e seus discípulos. Capítulo 18, versículo 4. Leia que esse texto é fundamental. Esse texto é tremendo. Esse versículo. João 18, 4. João 18, 4. O que é que o texto diz? Como é importante, então, o Judas se aproxima. Aí você acha que Jesus ficou admirado? Eu não sabia que ele ia me trair. Eu não sabia o que ia acontecer. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer. Ele é Deus. Como é que o texto diz? Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas. Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem buscais? Ele adiantou-se, ele mesmo se adiantou. A quem vocês procuram? O que ele sabia? Sabendo Jesus tudo o que ia acontecer. Agora, eu quero que você veja esse texto, mas em consonância com outro texto. João 13, versículo 1. Volte algumas páginas no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Como é que o texto principia? João 13, versículo 1. Fabiane, tem ao seu lado aí a esposa de um grande amigo meu também, que é o Fábio. Você pode vir aqui à frente? Sabe que a gente tem que saber o nome das pessoas, né? Já sei que Fabiane é a mãe do nosso amigo Juarez. Não fique dizendo: a esposa do Fábio, a esposa do pastor, ninguém sabe. Parece que a mulher do pastor não tem nome, né? A mulher do pastor. Então, aqui o Fábio, a esposa do Fábio, como é o seu nome?
Arielle? Arielle. Arielle, nome bonito, Arielle. Seu esposo é um bom amigo meu, eu gosto muito dele. Ele também gosta, senhor. Muito obrigado. Arielle, lê para nós, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que é que Jesus sabia, Arielle? O que é que disse? Sabendo Jesus do quê? Que era chegada a sua hora De passar deste mundo para o Pai. para o Pai. Muito obrigado, Arielle. Olha que texto maravilhoso. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai. Ele sabia. O Senhor sabia que Judas ia traí-lo. O Senhor sabia que Pedro ia negá-lo 3 vezes. Daí porque ele disse a Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O Senhor sabia que ele ia ser julgado por Herodes, por Pilatos, por Caifás. O Senhor sabia que todo o tribunal seria aquilo seria uma farsa. Não podiam julgar o homem à noite, julgaram Jesus durante toda a noite, cuspiram nele, esbofetearam ele, quebraram todas as normas jurídicas para condenar Jesus. Quando alguém quer condenar alguém, faz tudo para condená-lo, ainda que seja inocente. Julga a revelia, condena a pessoa sem dar oportunidade de defesa. Entendeu? Então, como é importante entender isso, né? Então veja bem o que aconteceu com Jesus, né? Então o capítulo 18 vai tratar disso, vai falar da atração de Judas, a reação de Pedro, a negação de Pedro. Interessante que o Pedro que negou Jesus 3 vezes, porque muitas vezes nós condenamos Pedro, né? A gente diz, Pedrão errou, negou Jesus 3 vezes. Você esquece que esse mesmo Pedro é o mesmo Pedro que morre crucificado de cabeça para baixo. Você sabia disso? O apóstolo Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque disseram que não era digno de morrer como for o seu Senhor. É o mesmo Pedro que no dia de Pentecostes foi surrado, colocado na prisão e proibido de pregar. E ele disse, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. As pessoas mudam e Pedro mudou. Vejamos então o que o texto vai dizer. 1 Pedro capítulo 4, 19 e 20. Muito obrigado, Arielle, por ter lido, Fabiane. E a esposa do Rodrigo. Marina, vem aqui à frente. Marina, vou procurar não esquecer o nome da esposa do Fábio, da mãe do Juarez, e Marina, a esposa do Rodrigo. Marina, você vai ler para a gente Atos capítulo 4, 19 e 20, viu? O que é que diz Atos 4, 19 e 20? Aquele mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, veja a atitude corajosa, ousada dele, em Atos capítulo 4, 19 e 20. Leia para nós. Mas, Se você quiser ler até o versículo anterior. 18 a 20? Tá bem. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Muito bom. Muito obrigado, Mariana, é ali, né, Mariana? Marina que habla espanhol. Então, Marina. Então, Marina. Viram o texto que Marina leu? O que é que Pedro diz? Julgai se é justo deixar de obedecer a Deus para obedecer vocês. Vocês estão proibindo que falem em nome de Jesus. Nós não podemos calar, não podemos deixar de falar de Jesus, do que vimos e ouvimos. Isso é Pedro. Mas é o mesmo Pedro que havia negado a Jesus. E é o mesmo Pedro, olha o conselho que Pedro vai dizer. O Pedro que negou Jesus, olha o conselho dele. 1 Pedro 3,15. Abra a sua Bíblia, a primeira carta de Pedro 3,15. Como é bom estudar a Bíblia? Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a maior regra da hermenêutica. O que é hermenêutica? É a arte da interpretação. Hermenêutica, quem faz teologia, seminário, os pastores daqui já fizeram teologia, né? Eu fui professor de seminário há muitos anos. Então, eu tenho pelo menos, em alguma denominação que eu fui pastor, uns 500 a 1000 alunos meus que foram alunos meus, ex-alunos, e hoje são pastores. Então, vejam bem, o que 1 Pedro 3,15 diz? 3,15. Júnior, vem aqui à frente, lê. 1 Pedro 3,15. Está com a sua Bíblia aberta, Júnior? A minha está aberta, aqui, venha. Venha ler o nosso Azaf, né? O ministro de música, que é uma bênção para todos nós, o Júnior. 3,15. Conselho de Pedro. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele
que vos pedi razão da esperança que há em vós. Estão vendo o texto que o senhor não leu? Estando sempre o quê? Preparado, pronto para responder àquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Pedro está motivando os cristãos a não negarem Jesus, a assumirem Jesus, a estar pronto para responder à sua fé. Mas é o mesmo Pedro que havia negado a Cristo. Olha que metamorfose, olha o que o Espírito Santo faz na vida da gente. Uma pessoa amedrontada, fóbica, agora está pronta a morrer por Cristo. Isso é maravilhoso. Confessar Jesus. Aliás, tem até um louvor que fala: oh, faz-me forte em confessar a Ti, Jesus Senhor. Oh, faz-me pronto a confiar sempre no Teu amor. É um hino belíssimo. Acho que é do cantor cristão. Oh, faz-me forte em confessar. É outra letra, né? Mas é mais ou menos... que fala sobre a necessidade de confessar. Como é que a gente diz? O que é que o apóstolo São Paulo diz? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Mas é necessário confessar. Mas não é confessar só no batismo, dentro da pia, dentro do batismo. É confessar ao mundo também. É necessário confessar Cristo aí fora. Não se envergonhar de Jesus. Se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor, não somente como Salvador, serás salvo. Isso é Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Então, vejam, Jesus é interrogado por Pilatos. Eu quero fazer questão de ler esse texto, porque a gente vai tratar disso. Qual foi o assunto que Jesus falou com Pilatos? Pensa você uma coisa, queridos, olha, quando eu leio o texto, eu mergulho no texto, sabia? Eu mergulho no texto da Bíblia, muitas vezes eu fecho os olhos, eu me volto, eu fico pensando, eu me sinto naquele momento ali. 2000 anos atrás, estava ali Jesus, diante de Pilatos. Jesus, aquele que disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aquele que Apocalipse diz que está na sua coxa e no seu manto o nome escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Estava diante de Pilatos, um mero governador, não era rei. Era um governador de uma província romana. Estava ali o Rei dos reis diante de um governador de uma província romana, julgando Jesus. Estava ali o eterno diante do temporal. Estava ali o perfeito diante de um pecador. E agora Pilatos quer saber o que é a verdade. Vejam, lê esse texto. Então, esse texto é maravilhoso. João capítulo 19. É pena que Pilatos saiu e não deixou Jesus explicar o que era verdade para ele. João capítulo 19. Então, Pilatos não sabe o que é a verdade, diz a lição. João capítulo 18, 36 a 38. Maria Helena, pode vir aqui à frente ler esse texto? Pedi a minha esposa para vir aqui, ler esse texto para nós. João capítulo 18, 36 a 38. Você lê na minha Bíblia, pode ler, se quiser. Minha letra maior. Leia 36 a 38. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhes Pilatos: o que é a verdade? Muito obrigado. Agora pensem bem, Pilatos era cidadão romano. Jesus era judeu, falava hebraico e aramaico naqueles dias. Pilatos perguntou a Jesus o que é veritas. Veritas é a palavra do latim para verdade, mas veritas significa uma verdade conceitual. A verdade no hebraico refere-se à vida. É a mesma palavra usada também para confiar. O que é que a Bíblia diz? Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. A palavra confiar ali é a mesma palavra usada para a verdade. Emet, do hebraico, é verdade de que você pode confiar. Havia um louvor que era cantado antigamente na igreja. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar, escurecer e o céu toda, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Júnior coloca
agenda aí, fazer um pupurri cantando louvores contemporâneos e antigos. Eu mesmo sou o primeiro a jogar a cadeira para cima, com alegria, porque se cantou esse louvor na igreja. Porque a gente canta só louvores contemporâneos, e tem alguns louvores antigos, que muita gente se converteu ouvindo um louvor desse. Sabia disso? Eu conheço gente que se converteu na praça, né, um trabalho de evangelismo, cantou um louvor desse, o Espírito Santo tocou, alguém ia passando, era um circunstante, transeunte, passando, o Espírito Santo tocou. Que louvor, né? Eu só confio no Senhor. Então, a palavra usada não é veritas. Havia 3 palavras no hebraico, naqueles dias, para a verdade. Havia a verdade grega, que era a palavra aletheia, que significa verdade. Havia a palavra do latim veritas, e havia a palavra emet. Jesus respondeu com emet. Eu vim para falar da emet, porque Jesus é a verdade encarnada. Eu sou a verdade. Lembra? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Rodós, caminho. Jesus é Rodós, o caminho. Jesus é Emet e Jesus é Zoe, a vida. Ele diz, eu sou Rodós, Emet, Zoe. Então, Emi Rodós. Emi Rodós, Emi Emet, Emi Zoe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, maravilhoso entender isso. Então, a verdade para a mentalidade de Pilatos era uma ideia, era um conceito vago. Para Jesus, não, a verdade era Ele mesmo. Jesus é a verdade personificada, Jesus é a verdade. Você não segue a mentira, não. Você segue aquele que é a verdade encarnada, que é Jesus. Isso é maravilhoso entender, porque Jesus disse isso. Pilatos pergunta, o que é verita? Jesus diz, eu sou Emet. Eu sou a verdade em quem alguém pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Lembra? A gente pode, entende? A gente pode e deve confiar. Então, Jesus é aquele em quem nós podemos confiar. Então, muito bom. Então, o texto vai falar agora de Jesus, a lição, estou seguindo a lição ipsis literis, como está escrito. Referência à mãe. João capítulo 19, versículo 25 a 27. Perceba bem que estava ali dentro de Jesus, diante da cruz, quem estavam? 3 mulheres. 3 mulheres da Lindóia estavam ali. Os homens, debandada geral, debandou até mesmo legendários. Não ficou ninguém. Nobody was there. Only 3 women. Quais eram? O legendário sobe montanha, mas ali dentro de Jesus é debandada geral. Mas olha o que aconteceu. Estava ali diante da cruz só 3 mulheres. E junto à cruz, capítulo 19, versículo 25 a 27. 19, 25 a 27. André, vem aqui à frente, lê para nós. Lê para nós, André. André, gente fina, gente boa. Lá no Nordeste, eu sou nordestino, né? Não posso negar a minha nordestinidade. A gente tem que, como diz Gonçalves Dias, poeta maranhense, ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Então, eu sou pernambucano, da terra de Joaquim Nabuco, segundo presidente da Academia Brasileira de Letras. Muito bem. Vamos lá, então? 25 a 27. Leia com a sua bela voz. Claro. João, capítulo 19. Gente fina é bondade sua, né? Que é bem grossa. Se a gente finíssima. Essa pessoa maravilhosa. Certo. Vamos lá, João 19, 25. 25 a 27. 25 a 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dele, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Muito obrigado, André. Gostei da leitura, né? Maravilhosa leitura. Presta atenção. Ali são os últimos momentos de Jesus. Antes dele dizer está consumado. Jesus mostra cuidado com sua mãe. Jesus mostra cuidado. Nós estivemos em Éfeso, não foi? Não fomos a Éfeso? Éfeso é o maior sítio arqueológico do mundo antigo. A cidade mais antiga, mais bem preservada é Éfeso. As ruas são todas de mármore. Está lá ainda os pilares de mármore. A cidade era riquíssima. O apóstolo São Paulo ficou 3 anos em Éfeso. Foi o mais longo ministério de Paulo. Paulo era um pregador itinerante. Ficava pouco tempo em cada lugar. Mas em Éfeso ele morou 3 anos.
E foi em Éfeso que Maria morreu em Éfeso, Maria, mãe de Jesus. Porque João saiu de Jerusalém. João, quando escreveu o Apocalipse, quando ele foi para a ilha de Patmos, desse lado, ele morava em Éfeso, já aos 90 anos. E Maria morava com João. Então Maria mudou-se de Jerusalém para Éfeso, e lá inclusive tem a casa de Maria, mas não sabemos se aquela ruína daquela casa, eles dizem que é a casa de Maria, o povo da Turquia, mas nós não sabemos. Mas Maria, que ela morou em Éfeso, com João morou. Mas vejam bem o cuidado de Jesus. Jesus deixa que João cuide dela. João era discípulo amado. O apóstolo João, ele cuidou de Maria, mãe de Jesus. Então, isso mostra, sabe o quê? Que Deus cuida da gente. Que o Senhor está cuidando de nós todo o tempo. Como é importante entender que o Senhor cuida de nós. Ele não nos abandona. Ele vai dizer que ninguém vai tomar Ele das nossas mãos. Que ninguém vai tomar as nossas vidas das mãos dEle. Ele vai dizer em João capítulo... Abra sua Bíblia em João capítulo 10. Você acha que você é tão frágil? Você não é, não. O Senhor está com você. Você não é tão frágil assim, tão vulnerável. João capítulo 10, versículo 27 e 28. Eu quero que você leia isso aqui. Isso é maravilhoso. Versículo 27 a 29. Isso é um texto maravilhoso. Eu chamei seu esposo, já Maria Helena. Vem aqui à frente. Você pode vir? Não tem timidez, não, Rosa. Se o marido permite. Mas nenhum marido permitindo você vir aqui à frente. Ela é tímida. Vamos lá, então? Está sem óculos? Olha, eu também estou sem óculos. Agora, todo mundo, ninguém quer ler. Olha, eu estou pedindo sempre lá o Tiago, lá está. Tiago já está sendo o leitor oficial. O senhor pode vir aqui à frente? Será um prazer. Como é seu nome? O Ed, vem aqui à frente. Então o Ed vai ler para a gente. Tá bom? Lê aqui, versículo 27 a 29, Ed. Lê para nós esse texto. João capítulo 10, 27 a 29. 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Até o 29? Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Muito obrigado, Ed. Você entendeu o texto? Que se você é ovelha de Jesus, ninguém vai tirar você das mãos de Jesus. Nem a pomba-gira, nem tranca-rua, chucaveira, nem diabo nenhum, demônio nenhum. Você não é tão frágil assim, não. Eu tenho um pastor aí ensinando o povo a orar, dizendo que a pessoa tem que orar no banheiro, apagar a luz para o diabo não ver, e orar só mentalmente, que se o diabo, se escutar a sua oração, vai colocar uma arapuca, uma armadilha na sua vida. Mas que medo é esse do diabo, gente? A gente está dando poder ao diabo mais do que ele tem. Ele é um destruído, é um anjo caído. Você segue ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus está dizendo na Bíblia aqui que ninguém vai tomar Tiago das mãos dele. Nem a mim, nem a você. O texto está dizendo aqui, as ovelhas que o Pai me deu, a não ser que você não seja ovelha dele, porque as ovelhas que o Pai me deu, ninguém tomará da minha mão. Quando Jesus diz ninguém, nem os demônios, nem os anjos caídos, nem o diabo, nem ninguém vai tomar você das mãos de Jesus. Porque das mãos do Pai ninguém poderá tomar. Isso não é maravilhoso? Você entender isso? Isso é maravilhoso, guarde isso no coração. Agora, vejam bem, que pena que a lição terminou. Mas o texto está dizendo aqui, versículo 25, 19, 26 a 37. Mas deixa a sua Bíblia, capítulo 19. Capítulo 19 do Evangelho de João, diz que Jesus declarou, está consumado. Eu quero explicar isso rapidamente, é pena que o tempo não vai permitir. Tá bom? 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Essa é uma das 7 famosas, Jesus disse 7 frases na cruz. Você lembra? Jesus falou 7 frases na cruz. Quais foram? Tenho sede. Mulher, Isaí, teu filho. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eli, Eli, lama sabactani. E está consumado. Jesus disse 7 frases. Mas está consumado, que Jesus falou, é maravilhoso entender. Porque está consumado é a expressão aqui que Jesus falou.
Michelin. Michelin em hebraico significa o seguinte: está pago a dívida. Não é só consumado. A tradução de Michelin é está pago a dívida. Essa mesma palavra é usada também. O tempo acabou, que pena, Deus do céu. Essa mesma palavra é usada também em Colossenses, que diz que quando Jesus morreu, ele cancelou a nossa dívida para com Deus. Então, quando Jesus morreu e está consumado, a palavra que ele usou não é consumar em tempo de tempo, é está paga a dívida. Está vendo o sentido da palavra, Michelin? Está paga a dívida. Eu paguei a dívida do pecador. Então, Deus te abençoe, o Senhor te guarde. Que tenhamos um domingo aprazível, abençoado, gracioso, ungido pelo Espírito Santo nesta manhã. Nosso Pai Celeste abençoa o culto desta manhã, abençoa o pregador, abençoa o nosso pastor, e o pastor Paim, Senhor, um homem de Deus. O abençoa, Senhor, onde quer que ele esteja, aí, Dona Fátima, seu esposo, seu filho, Nora e Netinha. Abençoa os demais pastores da nossa igreja, além do pastor Euquias. Abençoa, Senhor, o pastor Vire, e abençoa também, Senhor, o pastor Nildo, e abençoa o culto desta manhã, que o culto flua, e que o teu Espírito Santo presida o culto, e que tudo que aconteça neste dia seja para a glória tua. É a nossa oração sincera e devota no nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor muitos abençoe.